Vivemos num mundo que a população aumenta cada vez mais, né? São milhares e milhares de pessoas que nascem e que também muitos também saem desta vida para outra vida. E a gente ouve esses rumores, né? São muitos os rumores que acontecem, né? Comentários, notícias. E eu quero hoje comentar alguma coisa sobre a Bíblia, o comentário sobre a Bíblia, o assunto sobre a Bíblia que comenta sobre Israel, sobre as nações no passado, né? Existem várias fases que passou Israel, né? Por exemplo, a condenação de Israel por sua corrupção e idolatria. É a promessa do futuro glorioso para o monte de Sião e para as nações. Também o julgamento de Jerusalém e a restauração futura. É a glória do Criador sobre Jerusalém e a purificação do remanescente. A canção da vinha e a condenação de Israel por suas injustiças, né? A visão de Isaías e do templo e a confissão profética, a promessa dos sinais, do sinal do Emanuel e a conquista da Síria, o julgamento e a salvação de Judá, o Messias prometido e a libertação do povo de Israel, a demonstração contra a Síria e a promessa da restauração. E o reinado justo do descendente de Davi e a reunião do povo de Israel, né? O povo de Deus. O cântico de louvor pelo livramento, a profecia da destruição da Babilônia, o juízo do dia do Senhor, a queda do rei da Babilônia e a libertação de Israel. São muitas coisas, né? A profecia da destruição de Moabe e a tristeza por sua queda. E a promessa de restauração para Moabe e a justiça sendo feita. A profecia da destruição de Damasco e de Israel. E assim por diante, né? São muitos os assuntos que se comenta sobre noticiários, né, sobre o que está acontecendo em outros países, né, sobre guerra, rumores de guerra. E tem muitos que conhecem a Bíblia, muitos que até são obreiros de igrejas, né, que até comentam, pessoas comentam que certas pessoas é o anticristo, certas pessoas a besta, né? A besta que se fala, né? Muitos comentam, mas ninguém sabe nada sobre o que vai acontecer, sobre o anticristo. É claro que a Bíblia diz, está escrito na Bíblia que o anticristo já está no mundo. Ele já está, o espírito do anticristo já está no mundo, não é assim que comenta? Mas tem gente que comenta, o fulano lá, o rei tal, o presidente tal é o anticristo. O papa é o anticristo. O rei, o presidente, fulano de tal é o anticristo. Mas ninguém sabe nada. É que muitos
comentam lá do presidente dos Estados Unidos, que não sei se é o genro do presidente, né, lá dos Estados Unidos, que ele é judeu, né, outros falam que ele vai ser o anticristo, né, que ele é o anticristo. A gente sempre ouve, né, no meio dos youtuber, aqueles do canal de YouTube, essas coisas, mas não tem nada provado, né. O outro diz que já está se cumprindo tudo, mas ninguém sabe nada, só fala, porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada por enquanto. Sabe que as profecias, elas se cumprem, a gente sabe que se cumpre, mas ficar apontando A, B, C, né, apontando o norte, o sul, apontando, por exemplo, uma nação, ninguém pode apontar ninguém, porque nós não sabemos de nada, né. Sabemos que as coisas, o livro que está escrito, né, que tudo será cumprido, né, que as profecias vão se cumprir, né, com certeza, né, que passará os céus e a terra, mas as profecias não vão deixar de cumprir, né. As profecias vão se cumprir, né. Por exemplo, nós vemos aí comentários sobre essas guerras, né, que surgem, em que está havendo, né, a invasão, ou seja, a tomada, né, do espaço, né, do ar, né, o espaço lá do Irã, né, que estão tomando, estão bombardeando, né, não só Israel, mas não é Israel, é lá do Irã, né, do Irã. Então, a gente sabe que as profecias, elas se cumprem, né, mas a gente também tem que saber, usar de sabedoria e não ficar apontando A, B e dizendo que aquilo lá é realmente o anticristo que muitos falam, muitos comentam, né. E a gente vê que Isaías 14, a gente vê sobre Babilônia, a sátira contra o rei da Babilônia. Vamos ver sobre a sátira contra o rei da Babilônia, né, que, Isaías diz, né: "Os reis mortos zombam da queda do rei da Babilônia no Seol. Lúcifer, a estrela da manhã, é derrubada do céu por orgulho, juízo divino. Babilônia destruída e opressores humilhados." Isso daí, realmente, isso tem acontecido, né, conforme diz, né, sobre o juízo, né, o juízo divino da redenção e da soberania sobre as nações. Este capítulo contrasta a restauração prometida de Israel com a queda da Babilônia e dos filisteus, ilustrando o triunfo do Criador sobre os poderes opressores do mundo. Então aí foi aquela época que aconteceu, né, sobre a destruição da Babilônia, né. Foi a queda, da Babilônia que aconteceu, né. E assim por diante, teve outras quedas. Eu acredito assim, que quando a rebeldia aumenta no mundo, eu acredito que, sempre levanta uma nação para humilhar aquela nação, né. Que muitas nações, eles chegam no ponto de achar
que eles são deuses, né? Eles se acham deuses, se acham acima da verdade, se acham acima de tudo, né? Então, eu acredito que não é só o que há escrito, né, na Bíblia que vai ter guerra, rumores de guerra, que está chegando ao fim. Não é somente isso não, que muitas vezes o juízo o juízo divino, ele vem através de uma nação que levanta para humilhar aquela nação rebelde, né. A nação ela é rebelde, então, o juízo divino ele vem através de uma nação que invade aquela nação rebelde, né. Muitas vezes, né, aquela pessoa, aquele rei, né, aquele governador, né, aquele chefe de estado, aquele ditador, por exemplo, ele se acha intocável, né. Se acha intocável, então vem o juízo através de uma nação que entra, eh, pela força das armas, pela guerra, né, e entra já, bombardeando, destruindo os arsenais bélicos, destruindo o exército daquela nação, porque eu ouvi muitos fatos aí que as pessoas que disseram, né, pessoas, de grande escala, autoridades, né, do país que alguns dizia que ele era maior do que o Deus de Israel, né. Então eles diziam que era maior do que o Deus de Israel. E de repente eles foram abatidos, né, através de um juízo vingativo, através de uma nação que se levantou, e aqueles que falava que eram deuses, ou que se achava maior do que o Deus de Israel, foi abatido, né. Então não é só o fim, não é só que já está terminando, não é bem assim, né. Então muitos que professam a fé, muitos que se diz, eh, evangélico, cristão, muitas vezes eles já ficam pronunciando: "Ah, aquele fulano lá, aquele governo lá, já está escrito na Bíblia que vai ser assim, que ele vai ser, humilhado ou que ele vai se exaltar", né. Então tem essas coisas também. É que nem muitos, né, que dizem que, guardar o domingo, eh, seria a marca do anticristo, né, que guardar o domingo seria a marca do anticristo. Outros escreveram até em livro que que o papa, seria, por exemplo, o papa seria o anticristo, né, ou que o papa é o anticristo. Mas isso daí não é verdade, né. São pessoas que têm a sua fé como cristão e que muitas vezes fala coisa que não deve. O papa não é o anticristo, não é o que diz lá na Bíblia, né, que ia surgir o anticristo. O papa não é ainda o cumprimento, né, daquela profecia também, né, sobre o anticristo, e nem também guardar o domingo também não é o anticristo, ou guardar o sábado ou qualquer coisa, não é. Então a gente vê vários, por exemplo, Isaías primeiro fala sobre a condenação de Israel por sua corrupção e idolatria, né. Então tem muitas coisas acontecendo que as pessoas
por ser cristão, eles acham que já tá tudo como ele fala, né. Uns diz: "Ah, mas é o presidente dos Estados Unidos, é isso". O outro: "É o presidente fulano de tal, é isso", mas ninguém sabe de nada, porque a Bíblia não afirma que o anticristo vai vir da América do Norte, se vai vir do Irã, se vai vir de Israel, ninguém sabe, né. Agora, se há uma previsão que vai chegar um tempo que Israel vai fazer o terceiro templo, porque o templo de Salomão foi destruído, né. E foi reconstruído, depois foi destruído. Agora, eh, dizem que na Bíblia diz que ainda vão construir o terceiro templo, né. Falam que vão construir o terceiro templo, né, e que vai surgir, o anticristo vai surgir, né. A gente não tem dúvida. Chegai, vamos ver aqui, Isaías 34, que diz assim: "Chegai vós nação para ouvir, e vós povos escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele a destruiu totalmente entre as a matança", né. Vamos ver: "E os mortos serão arremessados dos seus cadáveres, e subirá o seu mau cheiro, e os mortos se derreterão com o seu sangue. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como cai o fígado da videira, porque a minha palavra, ou seja, porque a minha espada se embriagou, eis que sobre Edom descerá e sobre o povo do meu anátema para exercer o juízo." Aí diz aqui, né, a espada do Criador está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue do cordeiro e dos bodes, da gordura dos rins de carneiro, e porque o Criador tem sacrifício em Bozirá, né? A grande sangue até fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura, e assim por diante. É o seguinte, é que aqui, aquele sacrifício estava sendo em vão, né. Então eles faziam aquele sacrifício no passado, de bois, de ovelhas, mas não estava sendo aceito, né. Aí diz que o dia da vingança ia chegar, né, o ano de retribuição pela contenda de Sião, né. Nem de noite, nem de dia se apagará para sempre. A sua fumaça subirá de geração em geração, é o que está escrito, né. Será assolado pelo século do século, ninguém passará por ele e tal. Mas o pelicano e a coruja, que são os passarinhos, né, possuirão, e o búfalo, né, que é o boi bufo, né. Existe um boi que chama bufo, né. E o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ele o cordel de confusão e nível de vaidade, é o que está escrito, né. Eles chamarão ao rei os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa alguma. E aí é o que está naquela aquele tempo, né.
essa mensagem, né. E nos seus palácios crescerão espinho, urtiga e cardo, nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais, né, e sítio para avestruzes, né. A fera do deserto se encontrarão com a fera da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Então são coisas bíblicas, né, comparando, e até falando de animais, né, mas é tudo, cumprimentos bíblicos que a gente tem que entender. Por exemplo, sobre a destruição, da Babilônia, né, vamos ver aqui, sobre o juízo que veio sobre a Babilônia. Então, naquela época tinha os filisteus, né, os filisteus era inimigo do povo de Israel. E hoje nós vemos inimigos, de Israel, não só de Israel, inimigo da igreja, inimigo de pessoas, inimigo de conservadores, inimigos de pessoas que defendem o livre mercado, né, e assim por diante, né. Então, houve sim a queda da Babilônia, surgiu, né, surgiu naquela época em que a Babilônia ela foi destruída, e hoje a gente vê as coisas acontecer e ficam assustado, né. Já ficam querendo julgar quem é, por que está acontecendo, mas muitas vezes a gente quer usar a Bíblia e ficar apontando alguém que não é nem sobre a Bíblia nem fala sobre ele, né, mas as pessoas começam a ficar apontando. Mas a gente sabe que não é o fim, né, nem tudo é o fim, nem tudo que acontece é o fim, nem tudo que acontece é o fim, né. Então precisamos ser sábios, né. A queda da Babilônia, aquela época que os judeus foram, levado, cativo, né, e o povo de Israel ficou, 70 anos, né, acho que é 70 anos no cativeiro, né, 70 anos de cativeiro foi, né, a gente sabe disso, né. Então, muitas coisas aconteceu, né, muitos fatos, muitas coisas, e a gente tem que saber estar ciente que tem muita coisa que aconteceu. Então, muitas vezes, nações se levantam, como o juízo, de Deus, né, como o juízo, sobre a terra, né, que a gente vê aí esses comentários aí que, mataram mais de 50.000 pessoas, muitos foram enforcados, né. Ali, por exemplo, no Irã, antiga Pérsia, né, as pessoas eram enforcado, né, tudo que se levantava contra, o Irã ali, né, dizem que o Aiatolá, né, o Aiatolá de lá, né, era uma lei em que as pessoas eram enforcadas, era presa, né. Então agora a gente vê nesses comentário aí sobre Israel agora, eh, entrando, bombardeando, né, aonde tem arma, aonde tem, coisas, arsenais, né, de foguetes, né. Então eles estão procurando destruir Israel e os exércitos, né, e os aviões, né, que a voa e solta bomba, né. Então muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, mas não é, muitas vezes não é o fim, como muitos falam: "Ah, é o fim, acabou o mundo está acabando".
Ah, a profecia está cumprindo. Alguém, né, os cristãos falam assim: "Jesus está voltando, Jesus já está voltando, olha o que está acontecendo, Jesus está voltando", mas ainda não cumpriu tudo aquilo que diz, né, que diz a Bíblia, né, que a Bíblia ela diz muitas coisas, né, tem muitas coisas para se cumprir. Então as pessoas se exagera demais, né, tem muita gente se exagerando. O julgamento e a salvação, vamos ver aqui, julgamento e a salvação de Judá. Vamos ver o que está dizendo aqui, é da Bíblia, até Isaías 8 diz: "A pedra de tropeço é o sinal do filho". Vamos ver o que é essa pedra de tropeço, né. Vamos ver aqui, eh rápido despojo, filho de Isaías, prenuncia ataque da Síria. Emanuel presente, Deus conosco em meio ao dilúvio assírio, né. Vamos ver aqui. Então apresenta no na Isaías 8 a continuação direta das profecias e simbolismo divino que caracteriza a mensagem através de Isaías, abordando temas de julgamento, esperança e a soberania divina, né. E aí a gente vê, né, que é uma profecia, né. A conceição e o nascimento do filho de Isaías, que recebe esse nome simbólico, são um sinal tangível para Judá. Vamos ver aqui. Isaías é advertido diretamente pelo Criador a não seguir o caminho do povo, que é de medo e conspiração, né. Então está aí, é incentivado a afastar do caminho errado, né. Então tem o julgamento de Judá, tem outros julgamentos, vamos ver aqui, julgamento de Judá, né, julgamento e salvação de Judá. Vamos ver aqui o renascimento justo da descendência de Davi e a reunião do povo de Deus, né, é do povo de Deus, né. Vamos ver aqui. Isaías 11, né, a profecia do trono de Jessé, profecia do trono de Jessé. Vamos ver aqui, ele está carregando ainda, eu estou olhando aqui, ainda está carregando, então demora um pouco e vamos ver o que fala aqui. Isaías 11 apresenta uma visão messiânica de paz e restauração, começando com a promessa do novo líder espiritual que emergirá da linhagem de Jessé, o pai do rei Davi, né, o rei Davi, né. Então a gente vê umas coisas aqui. A justiça deste líder será manifestada em seu julgamento imparcial, favorecendo os necessitados, os pobres, contratando fortemente com os líderes, contra os líderes corruptos, né. Então tem umas coisas aqui, vamos ver na Bíblia, tem que ver na Bíblia o que está dizendo aqui sobre a Bíblia. A Bíblia diz muita coisa aqui, né. Buscai no livro e lede, nenhuma dessas coisas faltará, ninguém
faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, porque ele mesmo lançou sorte por ela e assim por diante. É muita coisa que tem, né, que a gente não pode comentar tudo, né, mas a gente sabe que muitas coisas que está na Bíblia se cumpriu, né, muitas coisas que está na Bíblia se cumpriu. Por exemplo, que o deserto ia se alegrar, isso daí eu já falei, né, já comentei muitas vezes, né, o deserto é o lugar solitário, se alegrará disto, e o ermo exultará e florescerá, como a rosa abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano, né? Se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória e o esplendor, fortalecerá a mão fraca e firmai os joelhos tremendos. Dizei aos turbados de coração, sede forte, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, e ele virá e vos salvará. Então está aí, né? São coisas, por exemplo, sobre o deserto que florescerá, isso daí já se cumpriu já, né? A gente sabe que lá em Israel é o lugar que mais floresce, mais tem plantação, né? Irrigação, eu já disse isso, né? Plantação, irrigação, por gotejamento. Eles têm um equipamento para tirar o sal do mar, né? Tem um equipamento que filtra o sal do mar e fica a água potável. Fica a água potável, né? Porque eles filtram a água do mar e as pessoas podem beber aquela água, né? Messias prometido e a libertação do povo, não? Isso daí também está na Bíblia. A destruição de Babilônia, a queda do rei da Babilônia. Então a gente sabe que no tempo passado tinha os filisteus, né? Os filisteus que era contra e combatia, né, o povo de Israel. A profecia e a destruição de Damasco. Então, esse negócio de nação, muitas vezes invadir a outra, isso daí sempre houve. E a Bíblia está cheia de reis que estavam indo bem, bem no sentido, né? Estava crescendo, estava assim, ensorbecendo, né? Sendo soberbo e se exaltando, se achando que era um Deus, né? Se achando que era intocável, de repente o rei, né, de outra nação se levantou e destruiu, né? Sinais proféticos da queda da Síria e a esperança, né? A queda da Babilônia, julgamento sobre Jerusalém. Tudo isso tem acontecido, né? Julgamento sobre Jerusalém, tudo isso tem acontecido, né? Por exemplo, Isaías 22, a profecia do vale da visão, né? Também que fala nesse sentido aí sobre Jerusalém. Jerusalém, vamos ver. Jerusalém, vamos ver aqui. Jerusalém ignora a profecia e decide comer e beber, né? Jerusalém prefere festa fatalista e assim por diante, né? E assume o poder, se exalta, né? A Isaías 22 diz assim, uma visão profética focada na cidade de Jerusalém, referida aqui como o Vale da Visão.
destacando um período de iminente calamidade e juízo, né? Bem como a mudança significativa nas lideranças da cidade. Esta passagem é rica em imagens e ações simbólicas que comunica tanto a angústia quanto as implicações políticas e espirituais das escolhas do povo de Judá. Quando, eu sempre falo, quando aquele rei se achava dono e que achava que estava dominando tudo, aí o que acontecia? Vinha o juízo vinha através daquela nação, né? Isso daí sempre aconteceu, né? Ele se achava que ele estava dominando tudo, de repente, levantavam a nação e muitas vezes as pessoas não, eles dizem assim: "Não queremos guerra, nós temos que fazer paz, nós temos que se desarmar". Mas muitas vezes o juízo ele vem através de arma, através de guerra, muitas vezes vem, né. Eu não estou aqui incentivando a guerra, mas muitas vezes o juízo, para muitas vezes humilhar uma nação que acha que ela o rei acha que é Deus, ou o ditador acha que é o soberano, que é o intocável, então muitas vezes acontece, né, de uma nação mais poderosa invadir aquela nação que achava que era intocável, né. Isso então está aqui, sobre o que eu tenho lido, né, sobre Isaías, não vou ler, né, que é muita coisa, né. "E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro". Então a primeira coisa que eles faz, né, através de aviões, através de preparo de bomba, é controlar o tráfego aéreo, né, para dominar uma nação. Hoje eles usam aviões e controlam o tráfego aéreo, controla primeiramente o espaço, né, no ar, né, controla o ar. Aí eles começam como que está, acontecendo, né, inclusive destruindo, né, foguetes inimigos, arsenais, fábricas de foguete, de bomba, né, vão destruindo, né, aqueles, atiradores de foguete, né, vão destruindo e humilha aquela nação. Por quê? Porque aquela nação se humilhou, porque o outro exército, né, outra nação poderosa chegou lá e bombardeou, né. Então nem sempre é o fim dos tempos, nem sempre é como muitos dizem, né. "O Messias está vindo, ele já vai aparecer nas nuvens, ele já está voltando". E muitas vezes, como eu sempre digo, é uma vingança até do próprio criador que permite aquela nação chegar lá e bombardeia aquela nação que se achava intocável, que muitas vezes aquela nação que está bombardeando é até é uma permissão do criador do universo, porque aquela nação ele se exaltou, achou que era Deus, né, achou que ninguém tocava mais nele. Então nem sempre é o fim, né, nem sempre é o fim. Então precisamos tomar cuidado, né, e a gente vê a figura messiânica do renovo de Jessé, né, que fala, né, que soltará um estandarte para as nações, atraindo pessoas de todo mundo, né, sobre restauração prometida. Tudo isso está na Bíblia,
é importante tudo isso, né. E hoje também quero aproveitar e comentar também sobre, deixa eu ver, ainda vai dar tempo de eu falar, né. Ainda tem muita coisa ainda para falar. Deixa eu ver aqui. É, dá tempo sim. Eu quero falar, né, quando, os filhos, muitas vezes eles se calam, né. Vamos ver, os desprezos silencioso que abala, né, a relação dos pais com os filhos. É importante os pais e os filhos, né, ter, compreensão, né, saber tratar o filho, os filhos tratar o pai, como também os netos tratar os avós e assim por diante. Todos têm que saber, tratar bem, porque isso daí influi na saúde, né. Tudo isso influi na saúde. Se o filho não tem relação, não combina com o pai não combina com o filho, também, pode prejudicar a sua saúde, assim como o vô, assim como os netos, avô, avó, né, primos, tios, e assim por diante, né. Então as pessoas têm que se dar bem na família, desejar o bem um para os outros, né. Então, há muitos sinais, sutis, né, de afastamento emocional entre os pais e os filhos, né. Isso deve ser reconstruído, esse vínculo, né. Quando diz pais e os filhos, é o pai e a mãe também, né, inclui a mãe. Nem sempre os conflitos entre pais e filho vem acompanhado de porta batendo, discussão acalorada, nem sempre, né. Em muitos casos, o que dói mesmo é o silêncio, um silêncio educado, aparentemente, né, respeitoso, mas carregado de distanciamento, né. Hoje a gente vê aquela correria, né, que muitas vezes o pai, os filhos, as filhas, por exemplo, né, e todos, né, tanto o casal, né, o que é casado, que muitas vezes não reúne na mesa, ao redor da mesa, na hora da ceia, da tarde ou da manhã, e muitas vezes, não se comunica, e muitas vezes cada um, faz a sua ceia separado, muitas vezes o pai e os filhos, os pais e filhos não têm diálogo, né. Tudo isso é importante, ter diálogo, pensar positivo, né. Quantos pais que foram heróis, que lutaram, né, que até conquistaram os bens materiais,